A lenda da cidade perdida de Atlântida descreve que ela era a sede de uma antiga civilização que supostamente existiu no Oceano Atlântico, a oeste da Europa e da África. Ela ficava em uma ilha do continente que teria submergido há milhares de anos atrás, em decorrência de um cataclismo geológico. E aí, já sabem dessa história? O mito de Atlântida baseia-se desde o princípio na existência de uma ilha chamada Atlântida, que, juntamente com todos os seus habitantes, foi de repente engolida pelo oceano. Especula-se que nessa terra existia uma civilização mais antiga do que os arianos e mais civilizada do que a egípcia. O Império Próspero de Atlântida estendia-se por uma vasta região com bosques, montes e templos de grande beleza, rios, lagos e estradas sem fim, onde palácios maravilhosos, jardins suspensos e torres de cúpulas douradas espelhavam o orgulho de um povo. Os Atlântidas ou Atlantes também possuíam uma arte, religião e filosofia mais avançadas do que as dos gregos. Os sábios estudavam o movimento dos astros e meditavam sobre os segredos do universo. O homem comum vivia sabiamente na simplicidade do dia a dia, aproveitando a paz que o respeito pela tradição e pelas leis equilibradas proporcionava. A sua perfeição e felicidade eram tão grandes que os próprios deuses ficaram incrédulos e resolveram seduzir os habitantes com a ambição do poder e das conquistas. Como consequência, os Atlantes formaram exércitos invencíveis, invadiram a Europa e a Ásia, vencendo e escravizando os derrotados. Dominadores de terra voltavam vitoriosos e eram recebidos com grandes festas e comemoração pelo povo. Os guerreiros de Atlantes, orgulhosos e arrogantes, em vez de agradecer aos deuses do céu, elegeram o imperador como deus Atlante na terra. Ressentidos, os deuses fizeram tremer a terra e provocaram inundações tais que, no dia seguinte, no lugar onde antes era a Grande Atlântida, agora era um oceano imenso e azul. Esta lenda aparece pela primeira vez em Platão, que se baseia nos escritos de Solon, um legislador grego que tinha vivido 150 anos antes, e que tinha ouvido a história de Atlântida de sacerdotes egípcios durante sua viagem ao Egito. Estes sacerdotes contaram a ele a razão pela qual os egípcios respeitavam os atenienses e estavam gratos a eles. Em tempos muito antigos, cerca de 9.000 anos antes da época de Solon, os atenienses tinham lutado contra os não tão invencíveis guerreiros de Atlântida, vencendo a grande batalha. Os atlantes tinham invadido a Europa e a Ásia, e os atenienses formaram uma coligação com os outros povos da Grécia para combaterem o exército que avançava. Apesar dos aliados terem desertado, os atenienses lutaram sozinhos, libertando não só Atenas, como também o Egito e outros reinos das mãos de Atlântida. Pouco tempo depois dessa vitória, Atlântida sofreu terríveis terremotos e inundações, e, juntamente com todo o seu povo, desapareceu, engolida pelo mar. Segundo as notas de Solon, a ilha foi habitada pelos Atlantes, descendentes de Átalas, filhos de Poseidon. O reino foi próspero até o momento em que as leis de Poseidon deixaram de ser respeitadas, o que originou a intervenção dos deuses, que castigaram seus habitantes com a destruição de Atlântida. Embora com pouca aceitação nos meios científicos, continuam a aparecer teorias sobre a origem de Atlântida. Os geólogos, em geral, rejeitam a existência de Atlântida como um continente. Para explicar certas correspondências do relevo, da fauna e da flora entre a África e a América do Sul, preferem outras hipóteses, como a teoria da deriva dos continentes. A Atlântida, apesar disso, permanece como tema de doutrinas esotéricas que descrevem em detalhes a história de seus supostos habitantes. A renovação do interesse pela Atlântida a partir do descobrimento da América motivou a publicação de muitos livros e artigos. Em Paris foi criada a Sociedade de Estudos Atlantianos, que em 1927 deu início à publicação da revista especializada Atlantis. Qualquer que seja a versão da lenda, Atlântida foi sempre considerada como um símbolo da Idade de Ouro, do paraíso perdido e da cidade ideal, no qual o próprio Platão projetou seus ideais de uma civilização perfeita.
Se gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para mais curiosidades como essa. E até a próxima!